Amém. Vamos efetuar a leitura, aproveitando os irmãos já estão de pé. Eu queria convidá-los à leitura da palavra de Deus. Lucas capítulo 1, do verso 5 até o verso de número 17. Lucas capítulo 1, do verso 5 ao verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, quando Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Amém. Oremos. Pai, muito obrigado porque estamos aqui e o Senhor nos concede este privilégio de estarmos neste local para cultuar o Teu nome. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem derramado da Tua bênção em nossas vidas, da Tua proteção, Pai. E nós como igreja aqui agora queremos prestar-te, Senhor, culto, Senhor, e que os louvores que cantamos, Senhor, possam alegrar o Seu coração, que tudo o que falarmos aqui seja proveniente do Teu Santo Espírito, a fim de que nós possamos ser comovidos com a Tua palavra. Obrigado pela leitura da Tua palavra, obrigado porque a Tua palavra está conosco, é o Senhor falando conosco. Obrigado por tão grande dádiva, Pai, e em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós chegamos no terceiro advento, e as mensagens até aqui, anunciadas e refletidas, nos faz refletir sobre a preparação para o Natal. E pesquisando sobre o advento, estudando sobre o advento, a gente começa a entender os propósitos de Deus na nossa vida e como Deus preparou de maneira maravilhosa este momento. Existe um manuscrito datado do ano de 800 depois de Cristo, exposto ali no Trinity College, na cidade de Dunbley, na Irlanda. Este manuscrito é conhecido como o livro de Kells. Contém os quatro evangelhos do Novo Testamento. É conhecido também como um evangeliário de São Colúmbia, aquele evangeliário que as pessoas usavam antigamente, ali naquele tempo, para as missas, né, para cultuar ali as missas. É conhecido também como um manuscrito muito importante. E esse manuscrito, ele é todo ilustrado, ele é todo desenhado. Então, você que gosta de séries, eu sei que você já assistiu, talvez, ou não sei se você assistiu, os Vikings. E os Vikings mostram ali aquele período onde eles fazem
a sua ação de atacar e conquistar outros povos, alguns elementos ali, os monges desenhando com a história do Evangelho naqueles manuscritos, e um desses manuscritos, então, permanece até hoje ali, exposto ali no Trinity College, ali em Dublin. Mas o interessante é que este importante manuscrito é localizado no centro da sala ali de visitação. Existe um cuidado com os expositores para não permitir que você, quando você estiver lá, e o dia que você for, por favor, me convide, né? Mas o dia que você estiver lá, você não dar de cara com esse manuscrito. Lá, entrar na sala e já ver esse manuscrito, né? Então o público, os turistas, eles são orientados ao adentrarem naquele momento, naquele local, serem preparados a olharem anteriormente algumas obras antigas também, preparando esses turistas para, quando chegar naquele local onde está o livro de Kells, aquelas escrituras ali de Kells, eles então vão chegar naquele momento já preparados com a história que houve anterior a este livro, para que quando eles estarem na presença daquela obra, eles vão entender perfeitamente o que aconteceu antes, e aí eles vão conhecer a história daquele manuscrito. Assim, aqueles visitantes sendo preparados antes de ver o livro de Kells, começam a entender a história do cristianismo celta primitivo. Os monges que passaram anos de sua vida copiando aqueles manuscritos, partes da Bíblia, e decorando com primazia, desenhando a história do Evangelho naquelas páginas e fazendo de maneira minuciosa. Então, esse livro de Kells, ele é uma das atrações ali na Irlanda. Então, quando você for visitar, com certeza você não vai entrar diretamente na sala onde ele está exposto, mas você vai ser conduzido antes para, ao chegar naquela sala e ver aquele livro, você entender a história por trás de tudo aquilo, e você vai então sair dali com mais entendimento, né, do que é o livro, as escrituras de Kells. Muito bem, meus irmãos, hoje nós chegamos no terceiro advento. E esses 3 adventos têm uma certa similaridade com a apresentação do livro de Kells. Podemos dizer que esses 3 adventos são a antessala da preparação para o 4º advento, onde celebraremos o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o advento tem esta função, os adventos que nós estamos apresentando aqui, de nos preparar antes para a celebração do Natal. Então, nós tivemos então algumas reflexões sobre esta história anterior ao nascimento de Jesus Cristo. E nós vimos lá no primeiro advento a necessidade de um Salvador. Nós fomos levados a compreender que há uma incapacidade humana de providenciar este Salvador. E nós fomos levados também no primeiro advento a enxergar ou tentar enxergar Jesus Cristo no Antigo Testamento. E também ver a aliança feita por Deus com o seu povo escolhido. No segundo advento nós fomos levados e nós vimos sobre a encarnação do Messias e a providência para a nossa salvação. Fomos convidados a cultivar nossa ardente expectativa, olhando para o passado, da aliança que Deus fez com o seu povo, a aliança que Deus fez com Abraão, e ao mesmo tempo nós fomos convidados a ver o futuro, e que devemos aguardar a volta de Cristo. Então, hoje nós chegamos no terceiro advento. E o terceiro advento, nós veremos que a preparação para o nascimento de Cristo, e seu propósito exclusivo era de não somente nos alegrar, mas de nos preparar um povo justo e habilitado. Continuarmos com nossa ardente expectativa.
Então nós tivemos o Antigo Testamento exposto, nós tivemos parte do Novo Testamento exposto, com esta expectativa do povo naquela época, em esperar o Messias, em esperar aquele rei que viria dar a libertação ao seu povo. E interessante que quando nós começamos a ler Lucas, Lucas narra esta história de Jesus similarmente aos organizadores que visitam ali o livro de Kells. Ele tem o cuidado de nos apresentar a história de Jesus Cristo, mas ele não vai de imediato no nascimento de Cristo. E ele nos apresenta então de forma maravilhosa. Lucas aqui, inspirado por Deus, ele vai nos preparar para aquele grande momento onde a humanidade iria receber a grande dádiva da salvação, o grande Rei eterno, aquele que reina e vive eternamente. Então Lucas ele também tem esse cuidado, e assim o cuidado de Lucas, sendo inspirado por Deus, é de preparar as mentes e os corações de seus leitores, de nós, a chegar naquele grande dia e entender o amor sublime de Deus por seu povo. Então no versos 5 e 7 nós vemos ali: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, no turno de Abias. A mulher dele era filha de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível e todos preceitos e mandamentos do Senhor. Muito bem, Lucas inicia nos situando aí no tempo do rei Herodes. Quem era o rei Herodes? O rei Herodes era um rei na época dotado de força. Rei Herodes, ele tinha vigor, mas o rei Herodes, ele era sagaz. O rei Herodes era o tipo daquele cara que você não podia olhar torto para ele, que ele mandava executar você. Era um cara que tinha punho de ferro na época. Era um cara que perseguia, era um cara que dominava com a sua maneira autoritária aquele povo. Mas Herodes também era um rei visionário, construtor. E até hoje, quando você visita, eu nunca fui lá, né, a gente vê pela televisão, quem sabe a gente faça uma caravana com a igreja para ir para Israel, mas quando você visita as regiões, você começa a ver as ruínas ali das construções de Herodes, e as pessoas ficam encantadas, maravilhadas com a capacidade arquitetônica que este rei ele tinha. Herodes não tinha grandiosidade, porém, de caráter e espírito. Como consequência disso, Herodes não mudou a história do mundo. E o seu reino acabou com sua morte no ano 4 a.C. Foi, portanto, um reino finito. Lucas nos convida a entender aqui que nesse tempo existia um rei sagaz. Era um tempo em que Deus escolheu para anunciar a chegada do rei eterno. Um rei que jamais teria fim, como Herodes teve. O rei eterno. E nesse tempo também Lucas então nos convidando para este ambiente, para conhecer a história antes de chegar ao final do ápice da apresentação do que ele estava preparando para nos colocar ali diante de nós. Ele, nesse tempo, ele agora entra no ambiente e mostra aí o drama humano. Agora nós somos convidados a olhar para um drama humano. Neste tempo de um reino perverso, somos convidados a olhar para dois personagens, Zacarias e Isabel, e nos chama a atenção para o fato de serem um casal piedoso. Então, naquele tempo do rei Herodes, tinha este casal, Zacarias e Isabel, que viviam de maneira piedosa e que se ocupava com sua vida diária. Este casal era avançado em idade. Lucas coloca aqui essa observação. E Isabel também não podia ter filhos por ser estéril. Então, aquele casal, eles não podiam ter filho. E naquele tempo, um judeu não ter filho era motivo de tristeza. Então, Zacarias ainda era sacerdote. E este casal são mais que portadores de títulos e figuras funcionais. Este casal que as Escrituras nos apresentam é um casal para ser imitado.
diante das circunstâncias que viviam, diante do drama humano de não ter filhos por Isabel ser estéril, e por ser uma condição vergonhosa para qualquer judeu, o fato de não ter filhos, sendo Zacarias ainda sacerdote, vemos nesse casal a integridade moral. E mesmo assim eles persistiam em fazer a sua parte, em cultuar ao Senhor, e Zacarias insistia em estar na presença de Deus. E com certeza eles oravam por isso, por uma gestação, por uma gravidez. Mas o texto pontua aqui que eles eram avançados em idade, então já complicou mais. E no verso 6 nós vemos: ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Vivendo em um tempo difícil, ainda não tendo a bênção de ser pais, nada pôde ofuscar na vida deste casal a ardente expectativa dos cumprimentos proféticos da vinda do Emanuel, Deus conosco, do Messias. E aí no verso 8 ao 10, Lucas nos leva mais o ambiente, antes de chegarmos ao objetivo que ele iria, aquele momento que ele vai nos apresentar, e ele nos mostra a surpreendente ação da graça de Deus. E no verso 8 e 10, ele está relatando aqui que Zacarias estava exercendo deveres sacerdotais no santuário do Senhor. E naquele tempo era sorteio os sacerdotes estarem ali acendendo o incenso, preparando, fazendo todos os preparativos para a oração e a apresentação diante do Senhor. E Zacarias nesse momento foi escolhido. Aquele dia era um momento memorável, porque fora escolhido para queimar o incenso no santuário. E vemos que o povo estava fora do templo orando. Então nós temos aqui um casal que era o seu comportamento, o seu caráter diante do Senhor, e se apresentava diante do Senhor de forma maravilhosa, dando testemunho. Ao mesmo tempo, Lucas, nesse ambiente, ele nos apresenta que o povo estava do lado de fora do templo orando. E o povo também aqui nos ensina que mesmo naquele momento difícil, eles estavam orando porque eles criam na vinda do Salvador. Lucas narra também essa ardente expectativa do povo, em aguardar o Messias também, esperavam a manifestação de Deus. Um povo que orava e confiava na providência de Deus. Não sabiam quando iria ocorrer, mas viviam e viam pela fé o cumprimento das profecias quanto à aliança feita por Deus ao seu povo. E no outro ambiente que nós entramos agora, Lucas ele vai nos levando à aproximação da apresentação principal, assim como naquele livro de Queos. E no versículo 11 ao 14, nós vemos ali que agora Lucas nos aproxima mais para ver este objeto central exposto para os eventos ainda mais marcantes que seguiriam, que vão seguir. Zacarias e Isabel irão ter um filho. Percebam que o texto diz que eles eram avançados em idade e que Isabel era estéril. Mas Zacarias agora, ele recebe o anjo. Verso 11, e eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Imagina este momento. Mas a minha mulher avançada em idade, e o Senhor aparece de maneira maravilhosa, e o anjo ele mostra e dá esta notícia a Zacarias. Então aqui, meus irmãos, nós vemos o eco do Antigo Testamento, quando Deus manifestou a sua graça e formou aliança com Abraão, e a condição de Sara e Abraão era a mesma. Eles eram avançados de idade, ali em Gênesis 21, era a mesma de Zacarias e Isabel. Ali vemos a aliança de Deus com Abraão e Sara, da promessa
realmente da libertação do povo ali em Gênesis 15, e aí nós voltamos então ao Antigo Testamento. Vê como é lindo a Bíblia, ela se entrelaça, essa teologia bíblica, para entendermos então o propósito de Deus para as nossas vidas. E o filho de Zacarias e Isabel seria aquele que prepararia o caminho para a vinda do Messias. E aí o anjo, ele diz: você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Já desde o ventre materno. Então o anjo, ele além de trazer o prazer e alegria, essa notícia a Zacarias, ele seria uma bênção em muitos, seria grande diante do Senhor. Esta alegria é uma alegria diferenciada, não é essa alegria que a gente tem, eu recebi um presente, fiquei alegre, fiquei feliz. Essa alegria é a alegria no Senhor, é a alegria que satisfaz em Deus, é a presença de Deus na vida de Zacarias. Então essa alegria e esta felicidade é no Senhor, porque é por Ele que foi alcançado a dádiva. João, além de trazer prazer e alegria, ele seria uma bênção a muitos, ele seria grande diante do Senhor, ele seria grande na sua separação pessoal, um homem separado exclusivamente por Deus, seria grande na sua capacidade espiritual. João seria grande na sua função de arauto do Messias. Ele converteria muitos dos judeus ao Senhor. Então Zacarias recebe essa informação, e ele então vê aí a presença da graça de Deus em sua vida, assim como o Senhor agiu na vida de Abraão e Sara. E aí nós chegamos aqui então na sala principal, que Lucas estava nos preparando a chegar. O ministério de João seria como o de Elias. Agora, qual foi o ministério de Elias? Eu quero convidá-los a abrir Malaquias, capítulo 4, do verso 5 em diante. O último livro ali do Antigo. Diz ali, verso 5 ali de Malaquias 4. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Então aqui João seria o Elias do Novo Testamento. Agora, se nós formos um pouco para trás, lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 22, verso 20, Elias foi um profeta que enfrentava a desobediência do povo de Israel e enfrentava aqueles que perseguiam o povo de Israel. E olha o que está escrito aqui, verso 20. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas do Monte Carmelo. Depois, Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Então, Elias, ele teve esta função do Antigo Testamento de chamar de maneira bem forte a atenção do povo de Israel, a fim de que eles pudessem então serem orientados e serem obedientes à palavra de Deus. E nós vemos a história aí dos profetas de Baal, que Elias, ao enfrentar os profetas de Baal, tem aquela ação maravilhosa de jogar água na lenha. E a gente não consegue colocar fogo em nada com água, né, jogando água em alguma coisa. E ele ensopou todas aquelas lenhas, e ele mostrou ali então o poder de Deus diante daqueles profetas.
Então Elias, ele teve essa função de trazer o povo à memória de quem era o seu Deus, da aliança que Deus fez ali no passado, mas que o povo estava rebelde. Então João, ele ia ter esta mesma função que Elias. E aí nós vemos ali em Mateus, capítulo 17, verso 12 e 13, Jesus afirmou que Elias já veio e não reconheceram. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Então Jesus estava falando assim, o Elias veio, João Batista veio para pregar, para preparar, mas as pessoas não queriam aceitar a sua mensagem. De fato, Jesus já havia dito que João cumpriu a profecia da vinda de Elias em Mateus capítulo 11, no seu verso 14. Então, meus irmãos, nesse momento, nesse ambiente em que Lucas nos leva a olhar essa história antes do anúncio da salvação de Jesus Cristo, nós devemos entender que a palavra de Deus aqui não está falando de reencarnação. Elias não foi reencarnado em João, porque a palavra de Deus, ela não nos ensina sobre reencarnação, mas que João agiria do mesmo modo de Elias. João usava roupas de pelos. Aí se você quiser anotar aí os textos, nós não vamos ler, mas lá em Marcos capítulo 1, verso 6, você vê ali, João usava roupas de pelos. Elias em 2 Reis 1, verso 8, também tinha as vestimentas iguais a de João. João morava nos lugares desertos e afastados, Mateus 3, 1. Ali em 1 Reis 17, 2 e 6, você vê que Elias também morava em lugares afastados. E aí nós vemos esse Elias, este profeta do Antigo Testamento, agindo de maneira veemente com a palavra dada, com a palavra de chamar a atenção do povo de Israel. Então a função de João ali seria similar à de Elias. Aqui nós não estamos falando que houve reencarnação. João também introduziu uma época de nova revelação em que o Filho de Deus veio para julgar o mundo. Da mesma forma que Elias falava desse julgamento, que haveria julgamento do Senhor para o povo de Israel, João também pregava esse julgamento do mundo. João responde quando questionado se ele era o Elias, porque as pessoas pensavam nesse sentido que, poxa, João foi reencarnado, Elias nasceu novamente, né, está entre nós. E perguntavam a ele, és tu Elias? Ele disse, não sou, João 1, 21. Então João, ele diz, eu não sou Elias. Ele afirmou que veio para cumprir algumas profecias do Velho Testamento, mas deixou bem claro que não era Elias. E a doutrina da reencarnação, as pessoas pegam esse texto para se basear neste momento da doutrina da reencarnação. E sobre isso a Bíblia ela afirma, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, Hebreus 9, 27. Depois da morte vamos ser julgados por Jesus, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, 2 Coríntios 5, 20. Observe que ele não falou por meio dos corpos. Então ali não há, nesse texto não temos essa base para defender a encarnação. Mas uma advertência. O problema maior da encarnação é a ideia de aperfeiçoamento através de várias vidas. Então você não se, segundo o Espiritismo, você não se encarna uma vez só, você vai se reencarnando até você chegar ao karma. E eu falo assim, karma aí, gente, karma aí que não é bem por aí não, né? Então você vai chegar ao karma, ao espírito de luz, e nós não defendemos, e a palavra de Deus, quando fala de João, não está falando sobre esta reencarnação. Mas qual era então a função de João, como nós já falamos, e vamos continuar aqui, meditando sobre isso. João tinha a sua função de tirar do mundo uma comitiva de cristãos, que estaria pronta para encontrar o Senhor quando Ele aparecesse. Isso é um ministério valioso para cada um de nós.
E aí nós vemos ali no verso 16 e 17, vejam como a divindade de Cristo é inferida nos versículos 16 e 17. Que diz ali: Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. O verso 16 diz que João converteria muitos dos filhos de Israel ao Senhor. O verso 17 diz: João iria adiante do Senhor, obviamente ao Senhor Deus. Mesmo assim, sabemos que João foi precursor de Jesus. Vemos que a inferência aqui é clara, Jesus Cristo, sobre Jesus Cristo. João foi enviado para nos apresentar a última aliança, a aliança da consumação. Esta aliança de Deus com o seu povo, ao pleno cumprimento. A essência das várias alianças vividas por Israel ao longo da história. Encontra-se na palavra consumação, que caracteriza perfeitamente a essência dessa aliança. E João então nos prepara para o âmago desse cumprimento consumador. Encontra-se numa única pessoa, Jesus Cristo. Então a aliança, toda a aliança feita no Antigo Testamento, e a expectativa e a ardente expectativa do povo em aguardar o cumprimento desta aliança, ela se cumpre em Jesus Cristo. João foi aquele que nos preparou para esta nova aliança que estamos desfrutando no presente. O novo Israel de Deus tem sido constituído com base na revitalização do coração de judeus e gentios por meio das estipulações da nova aliança, tornando possível, pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Senhor da aliança. Irmãos, a ardente expectativa do nascimento de Jesus caracteriza-se agora nessa ardente expectativa contínua e presente de nossas vidas. Porque estamos sendo preparados pela pregação da palavra de Deus, a sermos um povo habilitado em anunciar o seu evangelho, em aguardar o retorno de Jesus Cristo, porque Cristo nasceu. Cristo cumpriu a sua missão, sacrificando-se na cruz e ressuscitando ao terceiro dia. E hoje, Lucas nos apresentando toda essa história, ele nos ensina que nós somos agora, como João, arautos do rei, em anunciar a sua volta. Porque nos tornamos um povo escatológico. Nós somos um povo que cremos na volta do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos viver essa ardente expectativa. E eu escuto desde a minha tenra idade, desde quando eu comecei a entender sobre a volta de Cristo, que Jesus Cristo estava para voltar. E hoje eu estou com 56 anos, Jesus Cristo não voltou ainda. Mas aí nós precisamos entender que o tempo de Deus é um tempo atemporal. E nós precisamos viver nessa expectativa que não é no nosso tempo, mas no tempo do Senhor. E quando olhamos para a vida de Zacarias, de Isabel, quando nós olhamos para a vida de Abraão, quando nós vemos a vida dos profetas, nós vemos que toda essa história foi preparada e foi transferida para as Sagradas Escrituras através da inspiração de nosso Senhor, para que nós pudéssemos então entender a história do nascimento do Natal, do advento natal. O evento do Natal, do nascimento de Jesus, vai muito mais que além da alegria. Tem a ver com o grande cumprimento das promessas, dos propósitos de Deus. Porém, as necessidades, as esperanças e os temores das pessoas comuns não são esquecidas nessa história maior. Ainda que nós cremos no nascimento de Cristo, em tudo o que aconteceu, e nós cremos que Ele voltará, nós vivemos neste momento difícil,
Porém, o Senhor, Ele nos prepara para que nosso coração tenha essa ardente expectativa, a continuidade dessa ardente expectativa, precisamente por causa de quem é o Deus de Israel. O Deus da abundância, da autoentrega e do amor. Lucas, inspirado por Deus, nos ensina que quando esse Deus age em larga escala, cuida das menores preocupações humanas também. E é Ele que escolhe, e é Ele que derrama a sua graça. Zacarias e Isabel não tiveram seu filho por conta da sua impiedade, da sua piedade, do seu momento de estar ali diante do Senhor, mas foi pela graça de Deus que eles alcançaram a bênção e a dádiva de ter o filho chamado João, que seria como Elias, trabalharia no coração e convertendo o coração dos filhos aos pais, convertendo o coração do povo de Deus, para entender que esse Cristo que veio, ele seria crucificado também, mas ele voltará e buscará a sua igreja. E para nós hoje, meus irmãos, onde nós estamos aplicando a nossa expectativa? Onde está a nossa expectativa? Nós vemos que esse enredo, essa história contada na palavra de Deus, aconteceu em um tempo que havia perseguição, um tempo que havia aflições. Hoje nós vivemos no tempo que há aflições. Nós ainda, assim, de maneira bem vívida, não estamos sendo perseguidos de maneira a sermos presos e chicoteados e torturados por amor de Cristo, mas nós estamos sendo perseguidos. E essas pessoas que viviam naquele tempo, viviam esta ardente expectativa na vinda do Senhor. E Zacarias foi abençoado com João, para preparar o coração daqueles que iriam receber Jesus Cristo. E quando esse Deus age em larga escala, cuida das menores preocupações humanas. E quantas vezes nós nos desanimamos diante dos nossos problemas, porque nós achamos que os nossos problemas deverão ser resolvidos por nossas forças, mas a nossa expectativa, quando ela está firmada na palavra de Deus, chegará aquele momento que o Senhor vai nos responder, chegará aquele momento que o Senhor vai derramar a sua graça sobre nossa vida, e assim nós vamos falar: é o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que nos dirige. Onde está sua expectativa? Para isso precisamos nos preparar para a celebração do Natal, aquele momento onde as famílias se reúnem para fazer amigo secreto, amigo oculto, né? Hoje é bem oculto mesmo, por causa do dinheiro que está curto, né? Mas existe aquele momento de confraternização, aquele momento onde nós nos comovemos em ajudar o próximo, mas a nossa expectativa, ela deve estar além desta alegria, além deste momento, mas a expectativa ardente deve estar na volta de Jesus Cristo. E nós devemos, como João, arautos do Senhor, pregar a palavra do Senhor. Eu lembro como eu era embaixador do rei, eu acho que na minha época, quem fazia parte, o nosso tema era 2 Coríntios 5:20, né? Que nós devemos ser embaixadores do reino de Deus. Somos embaixadores por Cristo. Somos aqueles que somos um povo peculiar, um povo escolhido por Deus, para pregar a palavra de Deus e preparar o povo de Deus para a segunda vinda de Cristo. Mas para isso precisamos entender toda a história, para quando nós chegarmos ali no Natal e celebrarmos o nascimento de Cristo, a gente veja ali as alianças que o Senhor prometeu para conosco. A aliança é Abraão e cumprida em Jesus Cristo, o consumador da aliança que o Senhor nos prometeu. Deus se fez homem, Deus habitou entre nós, e um dia Cristo voltará. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E eu quero terminar com a frase: onde está sua expectativa? Vamos orar. Pai de amor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos orientado,
E o Senhor tem trabalhado em nossos corações a fim de ficarmos, Pai, firmes na Tua palavra. E, Pai, quantas lutas temos passado. E quantos momentos, muitas vezes, nós nos entristecemos. Mas, Pai, pela Tua graça e a vinda de Jesus Cristo, Ele, ao se ascender ao céu, deixa em nossas vidas o Espírito Santo do Senhor. E fomos resgatados pelo sangue de Cristo. A consumação da aliança feita, Senhor, por Ti, para o Teu povo escolhido. E nós glorificamos porque hoje o Teu Espírito habita em nós. Nós Te agradecemos porque nós somos um povo escolhido. Nós Te honramos e glorificamos, Senhor, porque a Tua ação é maravilhosa. E quem somos nós em questionar o Senhor? E muitos não entendem, Pai, que a soberania é Tua. Mas nós estamos aqui pregando que o Senhor é soberano. E é o Senhor que transforma as nossas vidas. É o Senhor que cuida dos mínimos detalhes de nossas vidas. Que possamos estar nos preparando a cada momento, a cada instante. Para quando nós chegarmos, Senhor, ali no dia onde nós vamos celebrar o nascimento do Teu Filho amado, possamos celebrar conscientes de que o Senhor esteve entre nós e que agora nós, de maneira bem particular em nossas vidas, vamos aguardar e estamos aguardando ansiosamente o retorno do Teu Filho amado Jesus Cristo. Obrigado por esse dia, por este momento, Pai. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.